Olá, queridos! Olá, queridas! Hoje eu gostaria de refletir com vocês acerca de uma frase que foi dita por Martin Luther King. Ele falou o seguinte: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Queridos e queridas, olha, o que o Martin Luther King falou é muito verdadeiro porque ele viveu na pele. Ele era um homem que viveu numa época em que o racismo nos Estados Unidos era muito maior do que ainda é hoje. Continua sendo, aqui no Brasil também existe racismo. As pessoas dizem que não existe, mas existe. Existe, está enraizado nas pessoas, infelizmente. Não deveria ser assim, mas nós ainda temos muito a caminhar para poder vencer esse tipo de coisa, né? Mas ele vivia num mundo, numa sociedade em que o racismo era algo pavoroso, em que existiam banheiros para homens, para brancos e para negros, em que o negro não poderia viajar no mesmo transporte público que um branco, ou quando podia viajar, só podia viajar no fundo. Enfim, é algo que graças a Deus não existe hoje, embora ainda exista muito racismo. Como eu disse, lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil e no mundo de uma maneira geral, né? Infelizmente. Mas o que preocupava ele, e ele fala isso nessa frase, não é o grito dos maus dessas pessoas, é o silêncio dos bons. Porque as pessoas que não concordam com isso ficam em silêncio. É tipo assim, você vê uma confusão, você vê alguém pondo em risco a vida do outro e você fala assim, isso não é comigo, deixa eles dois resolverem lá. É como se nós não participássemos daquilo, como se aquela situação não dissesse respeito a nós. É quando nós passamos por um morador de rua e ele está dormindo lá na rua e nós passamos por ele como se ele fosse uma pessoa invisível. Ele não faz parte da nossa família, então vamos ignorar. É como se uma pessoa está doente e nós ignorássemos a doença dela. Uma pessoa está com fome e nós ignoramos, porque não é nós não estamos doentes. Nós não estamos passando fome, nós não estamos passando sede. Eu não estou desempregado, então por que eu vou me preocupar com os outros? Porém, isso de alguma maneira chega até nós, porque nós, somos seres humanos, somos solidários, tanto na alegria quanto na tristeza. Se eu, como ser humano, não me preocupo com o meu próximo, de alguma maneira, aquilo que está acontecendo com aquela pessoa chega até mim, de alguma forma. Por que chega até mim? Porque Deus é ruim? Não. Porque eu preciso aprender a lição. E a lição, às vezes, a gente aprende da pior maneira possível. E essa pior maneira é passando por situações que nós nem suspeitávamos que fôssemos passar ou que nós não nos preparamos para passar. Então, nós não podemos ser seres omissos. Nós não podemos nos omitir quando somos chamados a dar testemunho. Nós não podemos ver a maldade graçando pelo mundo e achar que é normal. Nós não podemos achar que a violência contra as pessoas, principalmente contra mulheres e negros, possa acontecer como se isso fosse normal. Nós não podemos normalizar a violência. Nós não podemos normalizar pessoas passando fome, porque eu não sinto isso. Porque graças a Deus eu tenho o que comer na minha casa. Isso não é correto. Eu tenho que me preocupar com as outras pessoas. Por que eu tenho que me preocupar? Porque eu vivo num mundo em que essas mesmas pessoas vivem. Elas têm os mesmos direitos que eu. Elas têm que ter as mesmas condições que eu. Elas podem não ganhar a mesma coisa que eu, elas podem não ter as mesmas condições de vida que eu, mas elas têm que ter um mínimo para sobreviver, o mínimo para poder conseguir sonhar, porque o que move a nós seres humanos é o sonho. E uma pessoa que não tem emprego, não tem comida, não tem casa, ela não tem sonhos porque ela não tem dignidade. Como é que uma pessoa que dorme na rua, que não sabe quando vai comer, pode ter dignidade? Queridos e queridas, nós temos que nos preocupar com isso. Eu sei que parece que eu estou pedindo para que cada um adote um mendigo, nada disso. Eu estou pedindo apenas que nós tenhamos empatia com as pessoas, empatia com os seus sofrimentos e seus problemas, para que nós possamos, de alguma maneira, viver num mundo melhor. Nós não podemos
ficar só preocupados com o grito daqueles que fazem o mal. Nos preocupemos com nós mesmos e com a nossa apatia, com o nosso não fazer. Que hoje e sempre tenhamos um dia de paz.